Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Silvana, professora de língua portuguesa, e estou aqui hoje para que juntos possamos aprender um pouquinho mais a respeito de um gênero textual muito divertido, que é a história em quadrinhos. Vamos lá? Você sabe o que é uma história em quadrinhos? Eu acredito que sim, que você já tem estudado esse gênero textual. Mas se vocês não conhecem, não se preocupe, que eu vou apresentar hoje aqui para vocês. Você já leu história em quadrinhos? Se vocês conhecem, é porque já leram. E se vocês não leram ainda, tenho certeza que a partir de hoje, depois dessa aula, vocês sentirão o desejo de ler essas histórias que são tão divertidas. E personagens? Você conhece algum personagem que faz parte desse gênero textual? Eu acredito que em algum momento da vida de vocês já tenham ouvido falar ou visto personagens como Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali. Por que eu estou citando esses personagens? Porque eles são os mais famosos personagens de HQ do Brasil. Existem muitos outros, porém, a Turma da Mônica é a turminha que mais se destaca. Como eu disse, existem muitos personagens de história em quadrinho e eu tenho certeza que vocês podem já ter ouvido ou falar de outros personagens também. E autores, gente? Você já ouviu falar em algum autor que seja muito famoso porque produz história em quadrinhos? Vocês sabiam que aqui no Brasil nós temos um autor muito, mas muito famoso, que ele é conhecido nacionalmente até no mundo por conta desse gênero textual? O nome dele é Maurício de Souza. Já ouviram falar? Vejam só, aí tem a imagem dele. Esse é Maurício de Souza. Maurício de Souza, hoje ele é um senhor que é muito famoso, muito renomado, porque ele foi o criador, ele é o criador da Turma da Mônica, que é a turminha mais famosa de personagens de história em quadrinhos. Ele nasceu em 1935 e se tornou famoso justamente por criar essa turma, que também é muito famosa. Ele, além de desenhista, também é empresário, porque essa turma ela é tão famosa que ela faz parte de muitas marcas e, com certeza, tem uma grande visibilidade para todos, para toda a sociedade. E ele é tão famoso, gente, que ele participa da Academia Paulista de Letras. O que é isso, professora? Isso significa que, por ele ser um autor renomado, por ele ser muito conhecido e respeitado por outros autores, outros escritores, não só de história em quadrinho, mas de todos os gêneros textuais, eles fazem parte desse grupo de autores famosos e conhecidos e que contribuem muito para as nossas leituras, tá bom? Então, já que a gente conheceu um pouquinho de Maurício de Souza, eu vou mostrar para vocês, para que vocês relembrem, né? Quem são esses personagens que fez com que Maurício de Souza se tornasse esse homem hoje famoso e renomado? A turminha da Mônica, vamos lá? Eu acredito que vocês já conheçam, gente, essa turminha, porque ela é muito famosa. Em algum momento, vocês já podem ter visto essa marca em algum produto, ou nas atividades de língua portuguesa, ou até de outras disciplinas. Eles estão sempre bem presentes no nosso dia a dia. Essa primeira é a famosa Mônica, que está sempre acompanhada do seu coelhinho Sansão. Ao lado, nós temos o Cebolinha, que adora pirraçar a Mônica, né? Mas no fundo eles são grandes amigos. Cebolinha tem uma marca registrada, porque ele toca o R pelo L. Então a linguagem dele é diferente da nossa, mas não menos importante. É uma linguagem bem engraçadinha e que a gente se diverte muito com ele. Ao lado, gente, nós temos o Cascão. Por que será que Cascão tem esse nome, hein? Eu acredito que vocês já saibam que é porque ele não gosta de tomar banho. Não gosta de tomar banho. Já pensou? Por isso que ele se chama Cascão. Mas eu tenho certeza que vocês aí gostam sim de tomar banho, de lavar a mão, porque isso é bem necessário, né? Para a nossa higiene, para a nossa saúde, enfim. E ao lado do Cascão, gente, nós temos essa gracinha que é o Chico Bento. Chico Bento é o personagem do campo, ou seja, ele mora em meio à natureza, ele planta, ele cria animais.
é um personagem que representa todos vocês que moram aí no campo também. E isso é maravilhoso. Temos a famosa Magali, que eu gosto muito dela. Acho que é porque eu tenho uma característica parecida com a dela. Eu também sou comilona, gosto de comer. E a Magali, ela é bem comilona. Vocês sabiam que a melancia é o alimento favorito dela? Ela adora uma melancia, gente. Temos também aí o Bidu, que é o animalzinho de estimação do Franjinha que está ao lado dele. Aí, gente, nós temos parte dos personagens da Turma da Mônica. Existem muitos outros, tá bom? E lembrando que além da Turma da Mônica, existem muitos outros personagens que não fazem parte dessa turma, que são de outros autores, enfim. E até você pode criar seus próprios personagens quando vocês forem produzir esse gênero textual, tudo bem? Então, gente, já que eu apresentei e relembrei ou mostrei quem é Maurício de Souza e que eu mostrei também, relembrei para vocês quem é a Turminha da Mônica, nós vamos agora estudar a estrutura do gênero textual. Que é isso, professora? Por que que a gente fala tanto esse termo, gênero textual? Porque os textos que eu, você, que todos nós temos contatos no nosso dia a dia, eles possuem características próprias. Vocês com certeza já perceberam que a forma de escrever uma receita é diferente de se escrever uma carta, que é diferente de se escrever uma notícia, que é diferente de se escrever um poema. Ou seja, cada gênero textual possui características próprias, por isso são chamados de gêneros textuais, porque os textos possuem essas características que são específicas de cada um. E agora nós vamos estudar um pouquinho dessas características da história em quadrinho, tá bom? Então, história em quadrinho é o nome dado à arte de narrar a história por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, né? Normalmente na horizontal, que é esse formato aqui, viu, gente? Então, elas envolvem vários tipos de arte reconhecido no mundo. O principal é o desenho. Por esse motivo, é um gênero textual tão divertido. Quem não gosta de ver belos desenhos, belas imagens coloridas? Isso com certeza chama a nossa atenção enquanto leitor. E são muito apreciadas pelo público jovem por ser uma maneira despojada e divertida de contar história. Não só os jovens, mas as crianças e os adultos também gostam desse gênero e podem ler sim, tá bom? Lembre-se sempre que Maurício de Souza, ele é o autor mais famoso desse gênero textual, que nós acabamos de falar dele, não foi isso? Outras características da história em quadrinho é que os artistas eles utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história. Olha que legal, você se sente parte da história. Por exemplo, são empregados os balões nos textos escritos, né? Para ser postos os textos escritos. Então, a gente já entende que essa narrativa, essa história está posta aí na horizontal, em forma de quadrinhos. Lá vão estar os personagens. E para indicar a história, a fala do personagem, elas são representadas por meio de balões. Mas não apenas um único tipo de balão. Se o personagem ele estiver falando normalmente, ele vai usar um tipo de balão, que é o contínuo. Se ele sussurra, já é um outro tipo de balão. Se ele grita, outro tipo de balão. Ou seja, existem vários tipos de balão que dá mais expressividade, que expressa mais criatividade, faz com que nós tenhamos mais atenção ainda por esse gênero. Vamos conhecer algum desses balões? São esses aqui. Tá vendo que esse primeiro ele tem um traço contínuo e essa pontinha, gente, nós chamamos de apêndice. Esse apêndice é o que dá a direção à boca do personagem, ou seja, para expressar que é uma fala realmente, né? Então, esse primeiro expressa uma fala num tom normal. Tá vendo que o segundo apêndice não é mais em forminha de seta, e sim de bolinhas, e o balão ele está em forma de nuvem? Por quê? Porque esse balão ele expressa um pensamento. Então, quando eu ver esse balão, eu vou saber que o personagem ele não está falando, ele está pensando. E somente nós, leitores, vamos conseguir entender a mensagem dele, porque se ele está pensando, os demais personagens não vão estar percebendo aquela mensagem, não é verdade? E tá vendo, gente, que esse terceiro balão, ele é bem marcante. Por quê? Porque ele expressa o grito, né? Então, ele dá essa ideia de impacto, porque é um grito.
Já o cochicho, ele tem essa ideia de pontilhado. Então, toda vez que vocês verem um balão como esse, vocês vão entender que o personagem ele está cochichando, ou seja, ele vai estar falando bem baixinho e somente alguns ali vão estar ouvindo a fala dele. E vocês sabiam que os personagens de história em quadrinho também podem se apaixonar? Lógico, gente. Temos que usar a criatividade e eles podem sim. E quando eles se apaixonam, aparece esse tipo de balão aí, em forma de coração, né? E além de apaixonados, eles são personagens bem criativos que podem ter muitas ideias. E sempre que um personagem quiser expressar uma ideia, o balão que vai aparecer é esse aí, com uma lâmpadazinha. Essa lâmpadazinha indica que o personagem está tendo uma ideia, ok? Gente, além dos balões, existe outro recurso gráfico muito utilizado na história em quadrinho, que é esse aqui que eu vou apresentar para vocês. Aliás, talvez vocês até já conheçam, mas é sempre bom relembrar. Tá vendo esse nome aí diferente? Onomatopeia. O que é isso, professora? Onomatopeia. Ah, você já sabe, né? Não sabe ainda? Vou explicar. E se sabe, não lembra, vai lembrar agora. Tá vendo aí essas imagens? Elas dão a ideia de quê? Splash, algo esparramando, né? Smack, um beijo. Kabrum, uma explosão. Puff, uma pancada, né? Boing, algo sendo arremessado. Vrum, uma velocidade. Então, gente, esse recurso gráfico ele tem como propósito expressar um som. Então, a história em quadrinhos, sempre que tiver situações que indiquem sons, vão aparecer onomatopeias. Tá vendo que são muitos recursos gráficos? Nós temos os personagens, né, que são os desenhos em si. Esses personagens eles vão estar sempre acompanhados de balões, cada balão indicando um tipo de fala ou de pensamento, ou se é um grito, enfim. E além desses balões, nós temos a onomatopeia, ou seja, é um gênero textual riquíssimo, né? Em imagens, e isso faz com que se torne um gênero textual bem atrativo. Afinal, quem não gosta de ver um bom desenho, algo colorido, uma boa imagem, algo cheio de expressividade? E é esse o propósito da história em quadrinho: narrar uma história sempre postas em quadros, por isso esse nome, história. História tem a ver com a narrativa. Em quadrinhos, porque são histórias que são postas em quadrinhos. E dentro desses desenhos são postos recursos como esses, como os tipos de balões, como as onomatopeias. E isso faz com que as histórias se tornem ainda mais atrativas e mais divertidas. E aí, pessoal, vocês gostaram? Tá vendo que eu coloquei aí uma história em quadrinho que talvez não dê para vocês lerem, mas só para vocês terem uma ideia dessa ordem da história posta em quadrinhos, aí já não é a Turma da Mônica, mas é outro personagem muito famoso também de história em quadrinhos, que é o Garfield, né? O Garfield e o seu amiguinho Odd, né? O cachorrinho. Aliás, eu não tenho certeza se o nome dele é Odd, mas é o cachorrinho que é um amiguinho dele, que eles se divertem muito e o Garfield apronta muito com ele, tá bom? Gostaram, pessoal, dessa aula? Eu espero que sim. E tenho certeza que se vocês não leram ainda uma história em quadrinho, busquem ler, vocês vão se divertir, tá bom? Pesquisem mais sobre esse gênero. Se vocês tiverem gibis, que é a revistinha que contém essas histórias em casa, busque ler. Se conhece alguém que tenha, peça emprestado. Tenho certeza, gente, que isso vai enriquecer demais o hábito de leitura de vocês e vai fazer com que vocês se divirtam, com que vocês aprendam brincando, se divertindo, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada por sua atenção. Tchau, até mais!